E um dos assuntos na política blumenauense que tem sido discutido aí nos últimos dias é a possibilidade do aumento do número de vereadores aqui na cidade. Na verdade, esse assunto não chegou a ser proposto oficialmente. Mas esse tema foi levantado aí nas falas de alguns vereadores e a nossa equipe esteve na Câmara de Vereadores para saber se o assunto vai ser colocado em pauta mesmo. O assunto por aqui não é novidade. De tempos em tempos circula na Câmara de Blumenau a possibilidade de aumentar o número de vereadores. Atualmente a casa conta com 15 parlamentares. Em 2004 chegou a ter 21. Segundo o presidente da casa, a prioridade por aqui é outra. Não tem nenhuma discussão efetivamente acontecendo nessa casa com relação ao aumento no número de vereadores. Nós não vamos pautar isso, né? Até porque nós estamos trabalhando para a redução dos custos operacionais da Câmara de Vereadores. Esse é um trabalho da mesa diretora, nós já desencadeamos algumas ações nesse sentido e não há por que discutir aumento do número de vereadores sem antes fazer o dever de casa, que é a redução dos gastos aqui do parlamento do município de Blumenau. Olha, acho que pelo que a gente tem percebido é algo que mais tem sido comentado em alguns veículos de imprensa do que internamente aqui no Legislativo. Então não se teve essa conversa? Não teve nenhuma conversa coletiva a respeito disso. Há alguns vereadores se manifestando para cá, outros para lá, mas de forma isolada. Há quem diga que mais vereadores legislando não causaria maiores gastos. Isso porque a Câmara recebe valores da Prefeitura no total de 5% do orçamento do município. Alguns parlamentares confirmam que o assunto foi discutido por aqui, mas a ideia não seria boa. Olha, eu me posicionei desde o início, antes de ser eleito, que eu era contrário a aumentar o número, aumentar aqui a questão dos gastos na casa. Então eu assinei inclusive um documento nisso, eu acho que a gente tem que ampliar a qualidade da questão dos vereadores. Parece que foi trazido por um grupo, como eu já tinha um posicionamento muito claro, né? Então não me procuraram para uma conversa nesse sentido. Sei que há uma contraproposta no sentido de tentar diminuir alguns gastos para aumentar o número, um grupo trabalha com essa possibilidade, será apresentada, mas eu não me sinto confortável de qualquer forma, eu não vou votar em nada no sentido de aumentar o gasto aqui para que a gente tenha um aumento de vereadores. Segundo a presidência da casa, o gasto mensal da Câmara de Vereadores de Blumenau está em torno de R$2 milhões. No ano passado, o Executivo repassou à casa cerca de R$32 milhões. A Câmara executou 24 milhões e devolveu aos cofres públicos cerca de R$8 milhões. A Câmara de Vereadores de Blumenau é a quarta Câmara mais econômica do Estado. Nós somos a terceira cidade do Estado, a terceira maior cidade de Santa Catarina, mas apenas a quarta Câmara, ou melhor dizendo, a quarta Câmara de Vereadores que menos gasta no Estado de Santa Catarina. Então, a questão do recurso que é devolvido pela Câmara, e que eu acho que é uma discussão que pode ser feita de forma um pouco mais ampla, né? Eu vejo que há sim possibilidade de que os vereadores participem minimamente da indicação da aplicação desses recursos. Então essa é uma discussão que eu acho que é interessante, os recursos retornam efetivamente para a Prefeitura, mas vejo que nós poderíamos amadurecer para que a Câmara de Vereadores pudesse ter um pouco mais de protagonismo na aplicação desses recursos, porque não são demandas do vereador, são demandas da comunidade. O projeto da construção da sede própria é uma das prioridades. Só de aluguel do prédio são desembolsados por mês quase R$66 mil. E a possível notícia de aumentar o número de vereadores não foi muito bem recebida pela população. A quantia é demais, para falta de dinheiro para investir. Agora está faltando médico, imagina botar mais, né? Tem que pensar no futuro. Eu acho um absurdo, já tem demais, né? Para quê? Não precisa de mais, não. A gente já tem tanto vereador, né? Se for para não melhorar nada. Bom, você lembra, né? A gente mostrou, inclusive, que esse assunto aí, a própria reportagem Moisés falou, esse assunto não é novidade, de vez em quando ele volta a essa discussão. E em 2015, relembrando aí essas imagens, fotos que foram registradas nesta audiência que aconteceu no dia 21 de maio de 2015, há 2 anos, portanto, quando a maioria da comunidade, que foi em peso ao Teatro Carlos Gomes naquela audiência pública, esteve lá dizendo que não queria aumentar o número de vereadores. Naquela época,
época, a proposta era aumentar de 15 para 23. E aí, né, se solidificou o entendimento, portanto, que a população de Blumenau é contrária ao aumento do número de vereadores aqui em Blumenau. Esta audiência aí, relembrando, foi há 2 anos, no dia 21 de maio de 2015. Agora, né, esse assunto novamente voltou à tona na fala de alguns vereadores, não é uma proposta oficial, como aconteceu em 2015, agora foi só algumas falas de alguns vereadores, né, que levantaram novamente este assunto. Mas aí, sobre essa discussão, sobre este tema, nós recebemos também algumas participações da nossa comunidade, que tem sempre espaço para se manifestar aqui no nosso Balanço Geral. E aí vamos mostrar algumas participações. A Roseli diz o seguinte: sobre os vereadores, acho que já tem até demais. Pouco é feito, os bairros são sempre esquecidos, a prioridade é o centro da cidade e a Vila Germânica. Blumenau é os bairros, é o povo. Mais respeito e atenção, mais melhorias e menos vereadores. Opinião da Roseli. Obrigado, Roseli, pela sua participação. O Wallace diz o seguinte: não concordo, porque tem 15 e não fiscalizam nada. Aumentar para quê? Eles só trabalham para cargos deles mesmos. É a opinião do Wallace, portanto. A Vanessa diz: mais vereadores para quê? Aumentarem os gastos ou para dormir durante a sessão, como vemos de vez em quando nas redes sociais? Participação da Vanessa também. Obrigado, Vanessa, pela sua opinião. E ainda, Alcione, esse aumento de vereadores pode ser legal, mas é imoral. Será que eles não veem a situação que o Brasil enfrenta? E não é só o aumento de vereadores, será aumento de assessores contratados, espaço físico, que ali na Câmara não cabe mais. E essa é a participação da Alcione. E o Saulo diz o seguinte: olha, sou contra o aumento de vereadores, porque eles, em vez de investirem em alimentar, né, em aumentar, investem esses salários na saúde. Por que eles não investiriam, portanto, né, a proposta do aumento para investir, mandar esse dinheiro para a saúde? Questionamento, portanto, que o Saulo nos faz. Daqui a pouco a gente mostra mais algumas participações. Você pode mandar a sua opinião pelo 988719831, que é o WhatsApp da nossa comunidade aqui do Balanço Geral Blumenau, 988719831, para você dizer qual é a sua opinião sobre essa possibilidade, essa discussão que foi novamente um assunto que foi levantado novamente aqui em Blumenau.